Boa tarde, saudações tradicionais. Que Orixá Voduinquice possa nos abençoar hoje e sempre. Para quem não me conhece, eu sou o Pai Almir de Oxóssi, aqui da cidade de Indaial, líder do terreiro de Catimbó de Jurema e Candomblé, Reino de Oxóssi. E eu venho hoje falar sobre um assunto que tem gerado muita confusão e que precisa ser tratado com responsabilidade e respeito às nossas tradições. Existe um erro que vem se repetindo com frequência, que precisa ser esclarecido. O fato de um abiã, de uma pessoa não iniciada no candomblé, vivenciar dentro de uma casa os procedimentos, o aprendizado, tanto do culto de Jurema, de Umbanda e Candomblé, porque eles vão aprendendo ao longo da vivência. Costumo dizer que Candomblé é filosofia de vida, é o dia a dia, então o Abian vai aprendendo. Mas isso não lhe dá o direito de exercer as funções como sacerdote, como, por exemplo, passar um ebó, recomendar um banho. Não, ele não tem esse poder, porque através do oráculo do jogo de búzios é que vai ser identificado qual o melhor caminho para esse consulente. Claro que existem as entidades, os guias e os mentores de tanto de Umbanda quanto de Jurema, fato. Inclusive, com muito conhecimento de folhas, ervas e simpatias, a que eu não questiono. O que eu questiono é o fato de ser um abiano candomblé, o sacerdote ser um sacerdote de Umbanda ou Jurema e também candomblé, e o filho aprendendo a passar, a preparar um ebó, quando sai da sua casa, começa a reproduzir o que aprendeu como se você tivesse autorizado, o que na realidade não é uma verdade, né? Porque a gente não autorizou. Principalmente porque Jurema e Candomblé são duas coisas diferentes, são duas coisas distintas, né? Que coexistem. Por exemplo, na minha casa nós temos os ritos de Jurema mais dinâmicos, mais repetidas vezes durante o mês. Mas nós temos também os ritos da tradição do candomblé, que também não são tão repetidas às vezes, mas que também acontecem. Então são duas coisas distintas, são duas tradições. Eu costumo dizer que Ori, cabeça, nós tratamos e cultuamos dentro do candomblé, com o orixá, dono da cabeça. E a nós, que é a nossa ancestralidade africana, né? E a nossa ancestralidade familiar, que vem lá dos avós, dos nossos queridos indígenas, que vem lá dos benzedores, benzedeiras da antiguidade, nós tratamos e cultuamos dentro da tradição da Jurema. Cada um desses dois cultos, de Jurema e Candomblé, possui a sua própria cosmologia, seus ritos de iniciação, seus elementos sagrados, sua hierarquia, seus fundamentos e o seu caminho de aprendizado. Na minha casa, por exemplo, não existe tombo de Jurema. Não que ele não exista. Eu estou dizendo que dentro da minha casa eu não o realizo. Por quê? Porque eu não fui tombado na Jurema. Eu fui consagrado. Portanto, a gente oferece aquilo que a gente tem, né? A formação de um juremeiro acontece por etapas muito bem definidas. E aqui em casa são 4 obrigações iniciáticas: batismo, juremação, confirmação e consagração, que tem todo o período de desenvolvimento, de
conhecimento para chegar à consagração. E a partir da consagração, o médium está apto a dar consultas, a passar conhecimento aos consulentes, a começar a dar conta não só da vida do seu filho que ele veio fazendo até então, como também a vida dos consulentes que o procuram. Mas isso não dá o direito dessa mesma entidade começar a fazer ebós e passar coisas no corpo das pessoas ou simplesmente abrir uma porta e começar a tocar a Jurema, entende? Tem todo esse rito que precisa ser observado. É importante compreender que a consagração dá o direito ao médium e a outras pessoas de formar filhos de Jurema ou abrir sua própria casa, né? Após cumprir a obrigação de 1 ano como consagrado, que é o período de confirmação, que vai estar à frente dos dogmas, vai estar à frente dos ritos, que vai estar à frente das sessões, que vai continuar trazendo e dando recado positivo e muitas vezes até o negativo, quando necessário, dentro da sua casa de Jurema, né? Após a cumprir essa obrigação de 1 ano, a pessoa é reconhecida como madrinha ou padrinho, e a partir daí começa então a cuidar e tratar dos seus filhos. Portanto, somente após o reforço de, de 7 anos é que ele vai receber o título do mestre ou mestre jurimeiro, conforme os fundamentos de cada casa, entende? Então não é algo que vi, gostei, o fulano de tal tem, é pai de santo, eu também sou pai de santo, de umbanda ou de candomblé, então pronto, também tenho o direito de abrir casa. Não é bem assim. Da mesma forma como respeito às tradições de umbanda, não conheço os fundamentos, não toco porque eu não sei, não tenho vergonha de dizer, certo? Respeito, mas eu não reproduzo da minha casa a umbanda, tá? Seja ela de qual vertente for, porque minha tradição é o catimbó de Jurema. Essas etapas que eu citei aqui em casa não são para dificultar o caminho de ninguém, elas existem justamente para evitar certas corruptelas, né, de entendimento e de ensinamento. Porque só vai saber se levantar para ensinar aquele que soube sentar para aprender. Do contrário, não adianta. Não vai conseguir ensinar, né? Porque não aprendeu o suficiente. Na Jurema sagrada, conhecimento não se improvisa, se busca. Conhecimento é ciência. Conhecimento se recebe, sim, da entidade, com certeza, quando ela já está dentro dos seus ritos, quando ela já está firme o suficiente para dar conta dos recados da vida do seu próprio filho, do seu médium, né? Quando preservamos os fundamentos, não estamos criando barreiras, estamos preservando a identidade desses mesmos cultos tradicionais. Estamos honrando aqueles que vieram antes de nós e garantindo que as futuras gerações se encontrem numa tradição viva e respeitada. Então, eu quero dizer para vocês que a Jurema não é algo tão distante da Umbanda. Pelo contrário, existem até muitas casas no Norte e Nordeste que chamam a própria Jurema de Umbanda também. E quanto a isso não há problema nenhum. Mas em nenhuma delas a Jurema entra junto ou se mistura aos cultos e tradições de Candomblé. Há que se ter esse cuidado. Que a Jurema Sagrada continue sendo transmitida com verdade, responsabilidade e fundamento. Salve a Jurema Sagrada, o Angico e o Vajucá.